Antes disso, então, Carmela, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os profissionais, assim. A gente tem uma onda, né? Principalmente pós-pandemia, essa onda de profissionais, digamos, tradicionais, assim, médicos, dentistas, esteticistas, de tudo que é área, assim, mas a área da saúde vem muito em peso para o digital, né? Como buscando uma solução para chegar em mais pessoas, gerar conteúdo e tudo mais. Por que tu acredita que tem essa migração, que vem tantos profissionais hoje para o digital? E também, já emendando a segunda pergunta, quais são os desafios que eles enfrentam? Porque uma coisa é tu atender na tua clínica, o teu paciente, um por um. Outra coisa é fazer uma live para 100, 200, 1.000, 2.000 pessoas, né? Então, quando vem para o digital, gera muitos desafios novos que esse profissional ainda não está acostumado. Então, que tu falasse um pouquinho sobre esse ponto aí. Mudou muito, né, Douglas? Eu sempre falo para eles, por que a gente gostava de assistir novela, né? Hoje a gente não assiste mais, né? Eu não consigo assistir, mas assim, a gente gosta de histórias. Boa. A gente gosta de acompanhar aquilo ali. E aquela pessoa, quando a gente vê, eu faço essa analogia porque é fácil de ver, né? A gente parecia que conhecia o ator, né? Eu digo para os médicos, eu falei, não parece. Então, o teu paciente já vai chegar mais preparado. Ele vai dizer, mas eu conheço esse médico, já vi o rosto dele, né? Então, assim, antigamente, não muito antigamente, nós tínhamos o privilégio de não estarmos nas redes sociais e os médicos também, né? Eles tinham o privilégio. Hoje, se eu quero consultar com alguém de São Paulo, eu vou lá porque ele é o melhor médico e ele parece na rede social que ele é o melhor médico. É verdade. E se eu tenho condições, eu vou lá. Aí, por que eu não vou fazer na minha cidade o meu Instagram, o meu marketing bem feito? Tem médicos que não estão no Google. Um médico, a primeira coisa a pessoa vai pesquisar no Google, né? Endocrinologista estrela. Com certeza. Né? Sei lá, nutricionista estrela. Será que vão achar você no Google? E depois que ele te achar no Google, ele vai pesquisar no Instagram. Eu sempre digo, o que ele vai encontrar lá? Aí tem médicos que ainda tá o perfil fechado. Então exclui, né? Eu falo pra ele, nem existe, nem polui ele o Instagram. Então, assim, não existe mais essa possibilidade. Porque se eu pesquisar 2 médicos da mesma área e um tem o Instagram e o outro não, com quem será que eu vou ficar? O conteúdo é todo bagunçado e o outro, o perfil é estruturado. Com quem será que eu vou ir? Que vai ter um pouquinho já falando sobre alguma doença que ele trata, que ele cura. Vai me mostrar como é o atendimento dele. E às vezes, um parêntese só, o profissional que não tem, ele pode até ser melhor, ter mais experiência, estar mais anos no mercado, ter tratado mais pessoas, ter, de repente, mais qualidade no atendimento que ele vai prestar. Sim. Mas se ele não parece, ele vai perder lugar. Não basta ser bom, né? Tem que parecer. Vai perder lugar para aquele que tem uma comunicação melhor, né? Vai perder. E assim, hoje, Douglas, é muito mente fechada quem não se abriu pro digital. E tu vai ficar para trás. E eu acho que os médicos veem eu já encontrei profissionais frustrados, justamente por isso. Eu sou um bom médico, eu fiz tantos cursos, estou sempre em movimento. E como é que é? Aí eu digo, mas tu olhou lá do outro pessoal, como é que tá? Como é que é da clínica? Sim. Como é que é? E depois também, né, Douglas? Daí a gente também entra no tráfego pago, enfim. A mídia traz, né, o marketing traz, e quando chega lá na clínica, como que é atendido? Por que a Sara concretiza bastante venda? Porque o atendimento comercial dela no WhatsApp, e para deixar bem claro aqui que o WhatsApp é a nossa maior rede social que a gente tem no Brasil. Verdade. Então a gente tem que levar esse lead, né? Como gestor de tráfego, tu vai entender, as empresas querem leads, tá, mas quando chega esse lead, como é que ele é atendido? E quando chega esse lead no presencial, como é que é atendido? Então a gente reclama do atendimento presencial, mas o virtual está muito ruim. Tá. O WhatsApp, a gente não tem tempo. E esses dias eu falei para alguém que me disse assim, eu demoro 3 dias para responder o WhatsApp. Eu disse, ai, que legal. Não está precisando de dinheiro, não está precisando de venda. Tu imagina alguém entrar dentro aqui do teu consultório, que era a parte de consultório, e ficar 3 dias em pé esperando ser atendido. Tu acha legal? Nunca, jamais. Eu falei, mas é isso que você está fazendo quando tu não atende um cliente ou um paciente pelo WhatsApp. Caramba. Mas as pessoas não querem ser atendidas por robô. É que tem essas automações que nos ajudam, mas elas não querem um atendimento robotizado. Ou burocrático. Às vezes tu quer uma informação, tu tem que responder um questionário tão grande que a pessoa desiste. Concordo. Então, tá mudando. Né? Então, se você não está lá, você não existe. E os médicos até, inclusive, né, Douglas, eles estão investindo também, eles estão sendo infoprodutores. Eles estão, gravando videoaulas, eles estão ensinando outros médicos a fazer o que eles fazem, porque uma hora eles vão ter que se aposentar. Mas o conhecimento deles vai ficar intacto, né? Então, assim, tem como monetizar, que nem a Sara disse, encapsular esse conhecimento e vender, né? Então, assim, a gente estrutura esses perfis no Instagram. Depois tem toda a parte de tráfego pago, as secretárias, que muitas vezes a gente tem que fazer uma estruturação. Às vezes me contratam e eu digo,
Mas olha, eu acho que é mais, não é só o panfletinho, eu falo bem assim. Ele é lindo, ele é maravilhoso, o feliz dia do papagaio, do periquito, porque é só isso, né? Feliz dia disso aqui, mas tem que ter intenção, né? Se a gente não fizer com intenção, não vai gerar resultado, né? Então, assim, a maioria dos meus clientes hoje me procuram, às vezes não é nem para potencializar tanto esse atendimento, mas essas vendas, né? Mas se alguém chegar no Instagram, tá bem estruturado. Porque eles me dizem assim, eu não quero passar vergonha. Porque eles já conseguem ver que é uma vergonha não ter um perfil estruturado. Mas ainda tem pessoas muito resistentes, eu vou te dizer. Porque esse negócio de vender parece feio, né, Douglas? Sim. É uma coisa que sempre existiu venda, né? Só que, é feio vender, não pode vender. Não. A gente tem que vender, é assim que funciona a roda, né? É assim que a gente vai empregar mais, é assim que o empresário, a empresa vai se sustentar, independente da área que ela é, né? Show. E nessa parte daí dos desafios, assim, desses profissionais que vêm, né? Daqueles que já entenderam a importância de se posicionar, de gerar conteúdo e tudo mais, muitas vezes eles acabam simplesmente contratando uma social media, a famosa menina do marketing, e acham que ela vai resolver tudo, vai fazer tudo, o menino do marketing, enfim, vai resolver todos os problemas. Mas a gente sabe que a geração de conteúdo, estar presente nas redes sociais, principalmente para profissionais assim, autônomos, onde eles são o rosto do negócio, né? É fundamental. Então, assim, não tem como terceirizar esse processo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses desafios, né? E sobre a importância de entender que, estar no digital é diferente de chegar no consultório todo dia e deixar a secretária cuidar de tudo, né? Isso. Eu acho que o maior desafio para todos eles e para todos nós é aparecer falando. Tá. É a maior dificuldade. E às vezes, assim, né, Douglas, a gente não fala. Assim, parece que bota a gravar, já muda a postura, o olho não pisca. A gente não fala igual o William Bonner, eu falo, né? Boa noite. Fala normal, doutor. E assim, sem muito a linguagem médica técnica. Porque que acontece? Boa. Quando a gente digamos, eu social media, daqui a pouco eu vou produzir conteúdo pensando, mas o que a outra social media vai falar de mim? O médico, às vezes, será que eu estou falando certo? Falam numa linguagem simples, rápida e objetiva. Que o teu paciente vai se identificar e vai dizer, peraí, eu tenho esse problema. Então, eu tento fazer de forma leve para o meu cliente e eu falo para eles que dúvidas vêm no consultório. E a gente já vai solucionando esse problema já nesse vídeo. Boa. Então, eu tento fazer de forma leve também. A gente grava muito conteúdo em centro cirúrgico. Então, a gente grava também no consultório, mas de forma muito leve, né? Então, assim, eles me conhecem primeiro. Eu não chego lá gravando, a gente tenta fazer de forma mais tranquila, mas eles têm que aparecer. Esse é o maior desafio, eles aparecerem. E eu sempre digo, o senhor não é bom? Né? Ou a senhora, não é? Não, sou o melhor. Eu falei, então, vamos gravar e tu vai solucionar a dor das pessoas. Boa. E vamos gravar. E aos poucos eles vão gravando, assim. É difícil algum que não quer gravar, assim, né? Por mais que tenha uma vida corrida, por isso que eu entro dentro do centro cirúrgico. Entendi. Tá lavando as Vai mãos, no dia a dia dele. Vamos conversar. A Carmela tem 10 minutinhos. Vamos lá para uma salinha e vamos gravar. Outra coisa que tu sempre fala para os profissionais em geral, né, Carmela? Ela vai lá, produz o vídeo, produz o conteúdo e o stories todo dia. É Stories todo dia e daí? Aí chega do tráfego pago, né? Uns clientes que me dizem assim, Carmela, vou investir em tráfego pago. Tá, mas e quem vai receber essa galera que vai chegar lá na porta da tua loja, né? Exatamente. Então, assim, e às vezes colocam a culpa também, eu gastei horrores em tráfego pago e não me trouxe. Mas será que tu fez a tua parte? Então, eu faço a minha. E no começo, Douglas, eu me preocupava muito. Porque eu sabia que o cliente não fazia a dele. Sim. A parte dele, eu dizia, mas eu ficava frustrada, né? Muitas vezes, porque eu pensava, poxa, podia dar tanto resultado, mas o cliente não está fazendo o mínimo, que é fazer um stories, né? Hoje, até que diminuiu um pouco essa produção em massa de stories, mas quando a gente começou ali, pandemia... Era loucura. Era muito stories por dia, né? Então, assim, a gente tem aproximação... Tem médicos assim que mostram a transformação de antes e depois. Hoje a gente consegue, né? No marketing médico antes não podia, né? Pelo conselho. Mesmo assim, alguns mostravam, eu não gostava, né? Então hoje a gente já tem um pouquinho mais de liberdade. Sempre com ética, né? Eu já sou conhecida por demitir clientes e por não aceitar alguns tipos de clientes. Porque eu tenho que concordar também com aquilo que o meu cliente faz, porque eu estou trabalhando para ele e eu trabalho em parceria com ele também. Então, assim, não esqueça do jogrão. Do jogrão. Que às vezes vem cliente para mim, Carmela, tive uma ideia de vídeo. E daí, assim, todo mundo falar junto, assim... Jogrão. Eu disse, não, aqui não é jogral, gente. Não, vamos fazer assim. Então, assim, eu sou bem posicionada, sabe, Douglas? Entendi. Vem o cliente com uma ideia, eu não sou aquela que digo, Não, eu digo, não vamos fazer.
isso aqui não vai ficar legal. Tento fazer de um conteúdo. E antes no meu Instagram tinha assim, conteúdo sem neura, conteúdo leve. Para assim, porque tem que ser. Né? Porque tem muito esse negócio de brand, né? Eu vou botar uma capa e dizer que eu sou. Não, tu tem que ser a tua melhor versão, né? Profissional que tu é, mas autêntico. O conteúdo desse ano é isso aí, autenticidade. Verdade, é isso que as pessoas querem ver, independente da área que tu trabalha, né? Médico, enfim, qualquer área. Boa.